estar mais uma vez com os irmãos nessa noite abençoada, e os irmãos que se disponibilizaram a estarem servindo ao Senhor, cantando alegremente, que Deus possa permanecer usando e abençoando vocês. Eu gostaria de chamar os aniversariantes do mês, já passou a data, né? Já tiveram os aniversariantes, são 3 aniversariantes. Mas eu fiquei sabendo que os aniversariantes gostam bastante do pastor, aí vai deixar o presente comigo. É assim? É assim, bebê? Ele falou que é, então o seu é meu. Queria chamar David, Miguel e Daniel. Miguel vai ser o filho de Gerlando. Vem, Gerlando. Pegar o presente do Miguel. Vou descer aqui e vou chamar minha esposa para que ela possa orar por eles. Larissa passar. Olha aqui. Nossa. Deixa eu vir para cá. Pega aqui para eles. Essa aqui. Amém. Quer Daniel? Graça e paz, irmãos. Oremos. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida dos teus servos, Senhor, dos teus filhos, que estão aqui, Senhor, para receber essa lembrança, Senhor, esse presente com tanto carinho que a igreja, Senhor, Filadélfia sempre prepara para cada um deles. Nenhum deles é esquecido. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos deu essas vidas, porque nós temos alegria em compartilhar com os irmãos, Senhor, momentos felizes. E esse é o momento deles, Pai. Obrigada pela saúde que o Senhor concedeu aos seus filhos. Obrigada, Senhor, por esse dia especial que o Senhor separou para que eles existissem, Pai. Abençoa cada um deles, Senhor, com força, saúde, vigor, e que a cada dia, Senhor, a alegria deles seja estar em Tua presença. Essa é a oração que eu te faço, te agradecendo por tudo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, terça-feira nós temos um culto de doutrina e eu faço um convite especial. Meu convite para você, para que você possa vir. Foi uma bênção terça-feira. E eu não estou falando por mim, eu estou falando pelo que eu vi dos próprios irmãos, dizendo que o encontro da terça-feira foi maravilhoso. Nós estudamos Efésios, capítulo 1, e desenvolvemos o versículo 15, e 16 e 17. Falta o restante. Que você possa vir para estudarmos a palavra do Senhor na terça-feira. Convido outras pessoas, para que possamos ter um momento de estudo da palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo. Em Salmo 29. As crianças da salinha. Vamos orar por elas, né? Vamos orar por elas. Senhor, aqui estão, Senhor, essas crianças diante de Ti. Nós apresentamos elas e Te pedimos a Tua graça. Nós Te pedimos o Teu favor sobre a vida delas, que elas possam crescer em graça, estatura e sabedoria diante de Jesus. Que aquilo que vai ser ensinado, Senhor, possa ficar no coração delas, Senhor, e possa produzir muitos frutos. Que elas possam se render e servir ao Senhor durante toda a sua vida. Abençoa elas, assim como as professoras, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Bom estudo, crianças. Salmo 29. Salmo de Davi. O tema da nossa reflexão nesta noite é a voz do rei. A voz
do rei, e diz: dai ao Senhor, ao Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como a um bezerro, ao Líbano e Sirion como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as prenhas. E no seu tempo cada um diz: o Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com a paz. Vamos ler, igreja, o verso 4, que diz: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Amém. A voz do rei. Qual é o tema da nossa reflexão? A voz do rei. Mais uma vez. A voz do rei. Esse texto que nós estamos lendo é um salmo de Davi. E eu pontuei que existem diversos tipos de salmo. E nós vamos projetar aqui para os irmãos verem que existem diversos tipos de salmo. Existe os salmos de louvor, que é justamente esse salmo que nós lemos. Existe o salmo de lamento, os salmos de ações de graças, os salmos reais, ou os salmos de realeza, os salmos de sabedoria, que seria o salmo 1, ou o salmo 119, os salmos de peregrinação, que são os salmos que você vai ver do Salmo 120 até o Salmo 134, os salmos imprecatórios, são os salmos em que, de certa forma, passa a desejar que Deus faça justiça contra os ímpios, os salmos de confiança e os salmos históricos, Salmo 105. Então, quando você abre esse compêndio, Salmos, 150 salmos, você vai encontrar diversos tipos de salmo. Exemplo, os salmos de lamento, desses 150 salmos que nós temos, ele tem uma maioria na sua quantidade. E o interessante é que nos salmos de lamento, você percebe que a pessoa carrega em si um tom de tristeza. Porém, ele não termina triste, ele termina em uma nota de louvor. Alguém disse, e essa pessoa que disse, você vai perceber que eu gosto dessa pessoa, e vai ver, citando ela algumas vezes, que o nome dela é João Calvino, já está morto. Ele disse que os salmos é a anatomia da alma. Os salmos, as pessoas ou os salmistas expressam as suas emoções. Se você quer um texto bíblico onde você pode ver os homens com as suas emoções, eu convido você a ler o livro dos Salmos. Os livros históricos, você tem, de certa forma, todo livro vai ser histórico, porque você tem na Bíblia um livro histórico. Mas se você pega o livro de Josué até Esther, que formam os livros de história do Antigo Testamento, você tem prosa. E o que é prosa? Prosa é conversa.
Prosa é diálogo, é conversação. Mas nas poesias você vai encontrar as pessoas expressando as suas emoções. Exemplo, você tem o Salmo 3 e 4. Você tem um salmo em que as pessoas estão expressando como está o seu coração à noite e durante o dia. O Salmo 42 é um salmo de lamento, onde a pessoa fala expressamente como está a condição da sua alma, onde ela fala consigo mesmo, dizendo o seguinte: por que te abates, ó minha alma? Ela não está falando com sua alma. O que ele está querendo dizer, irmã Silva, não é que existe algo dentro de mim que eu estou falando comigo que se chama alma. Na verdade, ele está dialogando consigo mesmo. Por que é que eu estou abatido? Essa pergunta, meu psicólogo disse quando ali atrás, é uma pergunta em que a gente olha para dentro de si mesmo quando a gente faz essa pergunta. Por que é que eu estou sofrendo? Porque às vezes nós estamos sofrendo e não fazemos essa pergunta para chegar na causa raiz. Não é isso? Por que é que eu estou assim? Por que está abatida? Por que eu que é? Qual é a razão por que eu me encontro abatido? E ele não responde a princípio nessa pergunta, porque ele já está fechando o salmo, mas ele diz o seguinte: espera em Deus, pois ainda louvarei. Ele está mostrando a saída para sair da tristeza. Veja que o salmo é de lamento, não é de murmuração, porque a murmuração é pecado. O lamento, ele é necessário. O salmo que nós lemos, dentro desse conjunto de salmos que existe, ele é um salmo de louvor a Deus. Nós estávamos aqui, e já entro no meu primeiro ponto de reflexão, que fala sobre dar glória a Deus como reconhecimento da sua poderosa voz, que se encontra nos versículos 1 e 2. Veja, dar glória a Deus, bota lá, como reconhecimento da sua poderosa voz. Estávamos aqui na EBD e eu fiz uma pergunta, e a pergunta foi: o que é louvor? Quem estava aqui não pode responder. Vamos falar com os outros que voltaram à EBD. E quem veio para a EBD já ganhou 10. Vamos lá falar com os que não vieram. O que é louvor? Alguém falou? Eita, segura aí, irmã. Exaltação. Mais alguém? O que é louvor? Elogio. O que é louvor? Elogio. Elogiar. Para ter a exaltação, como a irmã falou ali, é necessário reconhecer por que essa pessoa é digna de ser exaltada. Não é isso, minha irmã? Por quê? Para falar do belo, e eu falei aqui que talvez o belo seja relativo. Exemplo, eu dei o meu exemplo. Está vendo esse monte aqui, esse relevo aqui na minha frente? Tem hora que eu estou aqui em casa e eu fico olhando para ele. E eu já falei para algumas pessoas aqui na igreja, o meu desejo é ali em cima. E quando eu falo para alguns irmãos, eles ficam assim, ó. Esse cara é mexido, né? Aí ele vai falar porque é o pastor, né? Mas olha para mim assim, vai. Porque talvez, porque a questão da beleza é quando ela se torna corriqueira. É quando os nossos olhos já não conseguem olhar o belo e conseguir reconhecer. Exemplo, quando eu viajava para fazer inventário, passava por ali pela Serra das Russas. Quando eu ia para a Serra das Russas, passava por ali, meu caminho tinha que ser o da janela. E quando eu passava por ali, eu ficava contemplando. Talvez outro diga assim, tem outra expressão não, pastor? De beleza? Talvez o mar, que também me chama muita atenção, os céus.
um violão, coisas que seja aqui entre nós que talvez a gente discuta para dizer o seguinte: pastor, eu não acho isso belo, mas eu acho, e talvez o que é belo para você não é belo para mim. Mas quando a gente fala sobre louvor, que é elogiar, é reconhecer a beleza, reconhecer a grandeza, aqui não pode ser relativo entre nós, tem que ser algo comum para cada um. Por quê? É Deus. No momento do louvor, como é que você se comporta? É como você está reconhecendo quem Deus é. Fico morgado, nem abro os lábios. Louvar ao Senhor, exaltá-lo, é reconhecer a beleza dele e cantar através da sua voz. Perceba que o verso 1 e 2 existe uma convocação. Qual é a convocação? Para dar. Dai, versículo 1, e o versículo 2 diz: dai. Dai a quem? Dai ao Senhor. E quem é esse Senhor? Muitas vezes Israel idolatrou aqueles que não deveria ser dada a glória. Veja que o Salmo diz que o que deve ser dado, e o que deve ser dado? Glória. A quem deve ser dado? A Deus. E a medida do que deve ser dado a Deus. Qual é a medida? Versículo 2: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Ou seja, ele está colocando uma régua, ele está colocando um parâmetro, ele está colocando uma medida. Ele está dizendo o seguinte: não se pode louvar a Deus de qualquer jeito, porque Ele é santo, porque Ele é grande. Não se pode adorar a Deus de qualquer jeito, tem que ser uma glória devida ao seu nome, a quem Ele é. Quem é Deus para você? Deus é meu Pai, amém. Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus é justo, Deus é o Criador, Deus é o sustentador, Deus é aquele que está envolvido e faz com que as coisas permaneçam. É justamente esse Deus. Quanto mais eu tiver consciência de quem é Deus, eu vou entender a convocação de Davi. Porque aqui, meus irmãos, sua Bíblia está aberta, Salmo 29, deixe sua Bíblia aberta. Veja quem ele convoca, irmã Silvia. Veja quem ele está convocando para que dê glória a Deus. Quem é que ele está convocando? Veja o seu texto aí, o que é que diz? Olha sua Bíblia. Depois você olhar aqui para a projeção. Versículo 1. Sabe quem ele está dizendo que deve dar glória a Deus? A sua Bíblia vai estar dizendo aí o quê? Poderosos. Os filhos de poderosos. Quem tem filhos de poderosos aí escrito? Quem que tem diferente de filhos de poderosos? Como é que está na sua Bíblia, irmão? Os filhos de Deus, né? Filho de Deus também, quem tem mais filho de Deus? Amém, meu irmão? Está lembrado quando Jó disse que os anjos dos filhos de Deus lá é essa ideia? A ideia aqui é que ele está dizendo que dai glória ao Senhor, os filhos dos poderosos, no caso, os anjos, seres celestiais, no caso, os anjos. Esses poderosos precisam reconhecer, e assim eles fazem, que existe alguém que é superior a eles. Quem é superior aos anjos? Aquele que trouxe à existência os anjos. Anjos não rivaliza com Deus. Teve um que
nenhum dia passou pela sua cabeça que poderia, eu subirei e me assentarei no trono. O que foi feito com ele? Vai-te embora daqui, porque aqui só tem lugar para um. Só existe um que deve ser digno de assentar-se no trono de glória. Quem é esse? É o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele a glória, a Ele a... Peraí. A Ele a glória. Está ficando melhor. Daqui para o final a gente vai dar uma glória. Para reconhecer, a mente está sendo usada. Não é algo imposto. Está tendo um entendimento. Louvor não exclui a mente. A pessoa sabe o que está fazendo. Para louvar também envolve o corpo. Abra comigo sua Bíblia em Romanos capítulo 12, verso 1, Alan. Diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o quê? Que é o vosso culto racional. Paulo faz um pedido, tem a base para pedir. A base para pedir é o quê? A sua misericórdia. Qual é o pedido? É para que a pessoa se apresente o seu corpo a Deus como um sacrifício. Meus irmãos, perceba o que Paulo está dizendo. É um pedido sublime, mas com uma motivação que não se pode negar. Todo aquele que é salvo pela misericórdia, pela compaixão. Então Paulo está dizendo o seguinte: aquilo que te salvou, aquele que te salvou sendo misericordioso, está pedindo que você se entregue a Ele de maneira completa. Está pedindo que você se entregue a Ele sem reservas. Como é que você se encontra nessa vida? Está tendo resistência da sua parte em resistir a Deus, em servir a Deus? Como está? Você está apresentando os seus membros? Como é que você está se entregando ao Senhor? Certo dia, alguém quis derrubar Jesus, essa é a palavra, colocar Jesus em prova, Jesus ser reprovado, para saber se as pessoas deveriam pagar tributo ou não. Jesus pegou uma moeda, disse: me deu uma moeda. Disse: de quem é essa imagem que está aqui nessa moeda? Eles disseram que era de César. Marcos capítulo 12, verso 17. Aí Jesus diz: deem a César o que é de e deem a Deus o que é de Deus. E quem é que deve dar a Deus? Somos nós, o que pertence a Ele. Somente os seres que Deus criou pode dar a Ele, e Deus está esperando que você dê a Ele a glória devida. Meus irmãos, quer viver uma vida frustrada? É viver uma vida sem dar glória a Deus juntos. É viver uma vida sem reconhecer Deus como aquele que em nossas vidas deve se voltar de maneira completa. Você já viu como é que age o girassol? O girassol, enquanto é pequeno, quando o sol nasce, ele faz o percurso do sol até o sol se pôr. Como é que está as nossas vidas? Está voltada para Deus dessa mesma maneira? Meus irmãos, o que Deus pede de nós é apenas que reconheçamos que a nossa vida deve ser para o louvor da sua glória. Então, quando a gente volta para o nosso primeiro ponto, que
dar glória a Deus como um reconhecimento da sua voz poderosa, é que nós que já ouvimos a sua voz, vamos fazer isso, glorificá-lo. Por isso que Paulo diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Não se prive disso, porque viver uma vida sem dar glória a Deus é a declaração que ele está reconhecendo a poderosa voz do Senhor. Sabe por quê? Isso é um efeito. Se eu reconheço que a voz de Deus é poderosa, glorificá-lo é um efeito deste entendimento. Porque o Salmo nos ensina isso. Veja que o nosso segundo ponto é dizer que a voz de Deus é poderosa. E o salmista descreve o porquê da voz dele é poderosa. Eu posso dizer aqui, eu sou forte. E eu faço um desafio para uma quebra de braço. Vem, Valber, tu vai ser o primeiro. Vem embora. Veja, eu estou colocando a minha força à prova. Aí segundo vem Jonas. Aquela quebra de braço. Vou desafiando todos e venço. Aí eu digo que na quebra de braço eu sou o mais forte, o mais poderoso. Para Davi dizer que a voz de Deus é poderosa, ele vai ter que exemplificar, ele vai ter que mostrar, e ele mostrou a partir de uma grande tempestade. Uma tempestade que começa no meio do mar e vem trilhando e passando por ele. Meus irmãos, para nós temos figuras poderosas. Naquele tempo, no tempo de Davi, eles tinham como descrever aquilo que era poderoso. Se alguém fosse capaz de domar a força das águas, esse alguém era poderoso. Se alguém fosse capaz de superar uma grande tempestade, esse era poderoso. Meus irmãos, quem aqui já ouviu o barulho de um trovão? Poxa, só essas pessoas. Todo mundo, né? E um trovão? O barulho dá medo. Quem aqui tem medo de trovão? Eu estou levando aqui, mas não tem não. Veja o que Davi fala. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Quem aqui já esteve numa cachoeira? Eu gosto d'água. Amém. E quando a gente está na cachoeira, o barulho das águas como é? Forte, né? Que para a gente conversar é preciso de falar mais alto, porque o barulho das águas o barulho é grande. Aí Davi está dizendo que a voz do Senhor ouve-se sobre ele está dizendo que mesmo no tumulto das muitas águas, a voz de Deus é mais potente ainda. Ou seja, as águas não conseguem ter o ruído, a força, a potência que a voz de Deus tem. Que mesmo que você estivesse lá na cachoeira, vamos lá, vou falar daqui, eu lembro, na cachoeira do Urubu. Quem já foi para a cachoeira do Urubu? Quem já foi nas cataratas do Foz do Iguaçu? Está juntando dinheiro, né? Pode me levar, eu creio nesse mistério. As águas fortes,
Aí Deus está dizendo: por mais que você esteja lá, no barulho daquelas águas, se eu falar, você vai me ouvir. Porque a minha voz, ela é poderosa. Você será capaz de ouvi-la. Será que a voz do rei é poderosa? Veja que a voz do rei, ela quebra os cedros do Líbano. A voz do rei faz saltar os montes como um bezerro, como um unicórnio. A voz do Senhor faz com que o fogo venha. A voz do Senhor faz o deserto tremer. Ou seja, os efeitos são visíveis, não são subjetivos. É perceptível, é capaz de ser visto. Davi está usando a imaginação para falar da grandeza, do poder, da voz de Deus. Você já viu um cedro no Líbano? Vai ser projetado aqui, ó, como é o cedro. Está aqui, ó, o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, algumas árvores chegam a ter quase 6 metros de diâmetro. Será que é grande? 30 metros de altura. Será que é grande? Aí Deus está dizendo que o cedro do Líbano, uma árvore que para ser quebrada tem uma grande dificuldade, ele quebra com a sua voz. Está entendendo quem é o teu Deus? Para de diminuir o teu Deus. É um demiurgo, é? O demiurgo, um Deus com D menor, um Deus pequenininho. Esse Deus, ele é grande, que faz com que uma árvore dessa seja quebrada ao som da sua voz. A voz do rei é capaz de fazer coisas maravilhosas. Meus irmãos, o cedro do Líbano é sinônimo de força, é sinônimo de orgulho, é sinônimo de poder. Aí Deus está dizendo: para os poderosos eu uso a minha palavra para mostrar para eles que eu consigo colocar eles no seu devido lugar. Sabe aquela palavra que diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes? Aqueles que se acham demais encontrarão em Deus a resistência, para que percebam que Ele não é tudo isso, mas que reconheça quem é tudo isso. E quem é tudo isso? É o Deus que é o Rei, que fala poderosamente. Ele falou tão poderosamente que trouxe à existência o universo. Se o teu coração estiver aberto nessa noite para ouvir a palavra do Senhor, Ele pode quebrar o teu coração. Ele pode ser capaz de fazer algo na tua vida que tu nem espera. E se você está resistindo, Deus vai falar ao teu coração para chamar você à consciência de que você deve viver a sua vida reconhecendo a voz poderosa do Senhor. Os efeitos são claros. Ou seja, é a voz de Deus que dá movimento à história. Veja, a voz de Deus quebra os cedros do Líbano. Veja os verbos. Veja as ações que, quando Deus fala, acontece. Ele quebra, Ele faz saltar, Ele separa, Ele faz tremer, Ele faz parir. A voz de Deus
dá movimento necessário para as nossas vidas. E eu vou te dar 2 exemplos para irmos para o nosso terceiro ponto. Existia um homem que eu não sei o nome, eu só sei da sua posição. A sua posição é que ele era um centurião. E o centurião era alguém que tomava conta de 100 soldados. Existia a legião. A legião tinha por volta de 4 ou 5 mil soldados. Ou então, quando você vê filmes que assim, a legião romana, se você assistir o Gladiador, o segundo Gladiador, você vai ver, a legião, tinha uma legião, tem mais ou menos essa quantidade de soldados. O centurião cuidava de 100 soldados. E este centurião reconheceu o poder de Jesus. Disse: Jesus, eu tenho poder para dizer para esse soldado: vai, e ele vai, vem, e ele vem. Mas só basta uma palavra tua, e o meu servo sarará. Meu servo ficará curado. Ele está dizendo que tu, Jesus, a tua voz, a tua palavra é mais poderosa do que as enfermidades. Tem um outro episódio que Jesus usa a sua poderosa voz. Agora já não é enfermidade. Tem um homem lá em Betânia que morreu. E já fazia quantos dias? Estava morto. Tinha uma pedra sobre o seu túmulo. E quando ele chegou lá, disseram: chegasse atrasado. E ele disse: eu não cheguei atrasado. Cheguei no momento certo. Porque o meu propósito era que Lázaro morresse. Porque eu tinha algo para fazer a partir da morte de Lázaro. Mostrar que a minha voz é mais poderosa do que a morte. Estava Lázaro enfaixado lá, e ele disse: Lázaro, vem para fora. E veio Lázaro. Lázaro ouviu, a morte ouviu, porque quando ele fala, não há ninguém que resista, porque operando Deus, quem impedirá? Como está o seu coração nessa noite? Seco, sem vida, sem temor, sem desejo por Deus. Deus quer fazer, Alan, o teu coração queimar. Deus quer fazer, Val, o teu coração queimar ao som da voz de Deus. A voz poderosa, a voz que faz a diferença. Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. É uma voz única, singular, que jamais você vai confundir com outras vozes, porque é a voz do teu Senhor. É a voz que me sustenta, é a voz que me trouxe à existência, é a voz que faz a diferença. A voz de Deus dá força ao seu povo. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como é, pastor, que eu vou ser fortalecido? É justamente vendo a capacidade da voz de Deus. Se você está vendo que Ele é capaz de fazer, se você vincular a sua vida ainda mais ao que Deus é capaz de fazer, você vai ser fortalecido. Não tem como você encontrar vigor, força, ânimo, sem ouvir a palavra de Deus. Deus sabe falar. Olha, nós não precisamos ensinar Deus a agir, Felipe. Deus sabe agir, como também Deus sabe falar. Muitas vezes Deus fala algo ao nosso coração e a gente não gosta. A gente diz assim: aquele profeta está equivocado.
Será? Ou era porque você não queria ouvir isso que ele estava dizendo para você? Nessa palavra que eu estou pregando hoje, dizendo que Deus quer animar a tua vida, você talvez esteja olhando assim: eu não quero isso não, está tão bom, eu quero ser o crente 3S. Como é o crente 3S? Salvo, sentado e satisfeito. Eu prefiro o crente 3D. Disposto, disponível e dedicado. 3S não. Filadélfia não tem isso não, ó. Na Filadélfia tem o crente 3D. Que é disposto, dedicado e o quê? Disponível. Já pegaram. Foi fácil. Se você se concentrar no que Deus diz, Ele vai te fortalecer para que você seja disponível, disposto e dedicado. Nós cantamos: no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado. Vamos lá, igreja. Vai falar igual a gente. Vai logo. No serviço do meu rei. Agora, vamos a sua voz. No serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, bem. Mais uma vez, aí, cara. Cadê? Não, o pessoal da mídia não ajudou. A força que você precisa. Estão querendo cantar, né? Vamos cantar, Valber. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado. Vamos ficar em pé. No serviço. No serviço do meu. Agora forte. No serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, bem entregue ao meu rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria ser sorriso. No serviço. No serviço do meu rei. Agora, refrão. No serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, bem. Glória a Deus. Deus vai te fortalecer. A voz do Senhor fortalece os fracos. Paulo disse: tudo posso, porque Ele me fortalece. A graça do Senhor basta para os fracos, para nos fortalecer, Alain. A voz do Senhor é capaz de fazer maravilhas, o extraordinário na vida daqueles que estão fracos. A força que você precisa está na voz do Rei. Está na voz do Rei que governa falando, que nessa noite quis mostrar o governo dele na igreja, falando ao meu e ao seu coração. Por isso que eu não quero terminar essa pregação sem perguntar se tem alguém que quer vir aqui e dizer: pastor, eu quero afirmar a minha fé publicamente em Jesus. Se você quiser vir, venha. Você tem a oportunidade para tornar pública a sua fé em Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
Se por acaso não tem ninguém, você está dizendo assim, pastor, cheguei. Pastor, eu não estou sendo fiel a Deus, estou fraco, estou rabugento. A minha vida está parada sem graça. Deus é só alguma coisa que eu só quero compromisso com Ele no domingo. Eu quero orar por você e eu quero orar com você. Deus não projetou isso para você não. Deus quer você queimando, fluindo, com vigor, com alegria, deixando o descaso de lado e expressando essa vida no serviço do reino. O reino não tem só voz, ele tem um serviço também. E vamos orar nessa noite. Tem alguém que quer reafirmar sua aliança com Jesus? Estou aqui para orar com você. Se você não quiser sair do seu lugar, faça essa oração. Você coloque a mão sobre o seu coração, chore diante de Deus, derrame as suas lágrimas e diga: Senhor, a minha vida não está do jeito que deveria estar. Diga para Deus como você quer estar, queimando de amor, com vigor, com vitalidade, como alguém que quer ter um relacionamento profundo com Deus. Senhor, estamos diante de Ti, Senhor, nessa noite, para orar, Senhor, e falar contigo, para dizer que Tu és grande, poderoso, fazendo que esse hino de louvor nos ensina da glória a Deus. E nós entendemos pela Tua voz, Senhor, a capacidade que ela tem de fazer, ó Deus, o extraordinário, maravilhas, onde é até mesmo capaz de ser ouvida, onde tem muitas águas, Senhor, no seu barulho. A voz de Deus faz a diferença. A voz de Deus faz quebrar o cedro do Líbano. Quebra, Senhor, nessa noite. Mas Tu não nos deixarás, Senhor, no chão. É só para quebrar, para cairmos em si, Senhor, do que Tu queres dessa igreja. Numa performance de alguém que ouve a Tua palavra, Senhor, e que entende como deve viver a vida. A vida de quem ouve o Rei da glória, e o Rei da glória é Jesus, o Rei do universo. Abençoa essa amada igreja, Senhor, que possamos ter uma semana abençoada, que o Senhor possa nos livrar e nos guardar de todo mal, que o Senhor possa prosperar os Teus filhos, que o Senhor possa trazer a promoção, o Senhor possa abrir as portas, que o Senhor possa fazer com que as famílias possam funcionar da maneira correta e adequada, que o Senhor possa trazer cura, que o Senhor possa libertar os familiares. Nós queremos viver o extraordinário, nós queremos ver milagres, e a Tua voz é capaz disso. Receba a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, nosso grande e eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as benditas consolações do Espírito Santo seja com toda a IBF, hoje, amanhã e sempre. E a igreja diz: Amém. E a igreja diz: